Você escuta a gente em 101.3 e em Curitiba nos 100.3. Chefe da segurança do Irã contraria Trump e afirma que o país não negociará com os Estados Unidos. Ali Larijani desmentiu declarações de Trump sobre interesses iranianos em retomar conversas durante a ação militar dos Estados Unidos, iniciada no sábado. E aqui em Brasília você escuta a gente no 100.1, em Belo Horizonte no 88.7. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, declarou que Flávio Bolsonaro vencerá a disputa presidencial de lavada. A afirmação ocorreu nesse domingo durante uma manifestação na Avenida Paulista. O prefeito representou o governador Tarcísio de Freitas, que está em viagem à Alemanha, e transmitiu um abraço aos presentes. Aqui em São Paulo, a sintonia é 100.1 no seu FM e em Recife 92.7. Vamos falar de eleições 2026 e o TSE decide hoje mesmo, hein, segunda-feira, sobre as regras, de propaganda eleitoral na internet. Então, 7 resoluções serão votadas aí na sessão. Elas vão definir as normas para as eleições deste ano e receberam aí centenas de sugestões. Vamos falar de tênis. Após o Rio Open, João Fonseca vence o MGM Slam e fatura 5 milhões de reais. O que é pentalinário? Deve ser, né? Tenista brasileiro de 19 anos superou o Raylin Opelka na final em Las Vegas, uma semana após ser campeão no Rio Open nas duplas. E um dia triste, mas também de lembrança. A morte dos Mamonas Assassinas completa 30 anos em 2 de março de 96. Todos os membros da banda e outros tripulantes morreram em um acidente aéreo quando a aeronave na qual voavam com destino a Guarulhos se chocou contra a Serra da Cantareira. O acidente, que causou, claro, grande comoção nacional, completa 3 décadas hoje. E a corrida pelo Oscar 2026, hein, senhoras e senhores, principalmente aí o quesito de melhor ator, segue aberta e imprevisível, sem um nome claramente favorito aí entre os indicados, após o resultado das primeiras premiações, da temporada, que a gente sempre fala que tal prêmio é o esquenta pro Oscar, o outro também é um esquenta também pro Oscar, mas existe conflito, inclusive, nestas outras premiações que antecedem o Oscar. Timothée Chalamet e Wagner Moura, eles costuram aí uma campanha em cenário sem favorito absoluto, para a estatueta máxima aí do cinema mundial. Porém, aí fomos surpreendidos novamente. Olha a terceira via aí, inclusive, Michael B. Jordan venceu o Actors Awards, que aconteceu nesse domingo. Ele é o protagonista de Pecadores, ele levou a estatueta de melhor ator no prêmio do Sindicato Americano, o que pode bagunçar ainda mais a disputa pelo Oscar 2026. Então, temos mais um candidato à estatueta de ouro. Vamos lá agora dar o nosso F5, atualizar o tmc.com.br, porque tem notícia de momento por lá. Mortos no Irã passam de 550 vítimas do bombardeio americano e israelense. A gente tem esse destaque no nosso site tmc.com.br. Também, Irã afirma ter bombardeado o gabinete de Netanyahu e quartel-geral militar israelense. Além disso, tem uma entrevista também com um especialista dizendo que o ataque dos Estados Unidos traz tristeza e esperança ao povo do Irã. tmc.com.br. Fique muito bem informado por lá também. E por aqui a gente traz, obviamente, a repercussão desse ataque coordenado dos Estados Unidos e Israel ao Irã e toda essa crise que vivemos nos Emirados Árabes e no Golfo também. Obviamente que os países nessa região são países muito ligados ao petróleo. E aí havia a expectativa, como foi no sábado, o mercado abrindo na segunda-feira, como seria essa reação aos ataques. E a ofensiva militar gerou uma reação imediata nos contratos futuros de barril do tipo Brent, que chegaram a subir mais de 5%. Estou até dando uma atualizada aqui agora no mercado. A gente está com uma alta de 8,36%, ou seja, superando esses 5%, o barril
de petróleo. E analistas do setor financeiro alertam que a escalada do conflito no Oriente Médio pode elevar o preço do combustível a patamares recordes caso haja uma resposta direta do Teherã contra infraestruturas petrolíferas na região. O movimento de alta já pressiona as bolsas de valores ao redor do mundo e coloca os bancos centrais em alerta sobre o risco aí de um impacto inflacionário gigantesco em função dessa guerra. Especialistas do mundo todo estão também chamando a atenção para um ponto, que esses ataques geralmente estão acontecendo em fins de semana. A gente teve a captura do Nicolás Maduro também em um fim de semana. Agora esse ataque ao Irã, porque a gente sabe que as bolsas não abrem durante o fim de semana, então pode ser uma estratégia também do governo americano para tentar diminuir esse impacto negativo. A gente está atualizando aqui o feed de Brasília, isso porque a CPMI do INSS está entrando aí na reta final para tentar conseguir esse relatório. Hoje está marcado um depoimento da ex-secretária de Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido como o careca do INSS, está marcado para as 4 horas da tarde. Além dela, também está previsto o depoimento do advogado Cecílio Galvão, que deve esclarecer supostos contratos milionários com associações envolvidas nos desvios de aposentadoria e pensões. Mas, claro, o noticiário se volta também sobre a respeito de uma tentativa de novamente colocar Daniel Vorcaro lá na CPMI para conversar com os parlamentares. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, anunciou também que o advogado, no caso Cecílio Galvão, será levado coercitivamente ao Senado depois de ter faltado à reunião anterior. Pois é, né, Rafa? E CPMI do INSS acaba virando uma série, né? Parece uma série novamente, né? Com diversos episódios, só que esse roteiro, ele é pago com dinheiro de quem depende aí do INSS. E assim como a gente acaba vendo, né, em outras séries, parece que, né, essa situação toda já tá descambando para aquele lado do constrangimento, né? Sabe quando a série não vai bem, né? Passado o tempo, ela tá lenta demais, aquela coisa amorosa. Só que esse constrangimento, infelizmente, é público, como eu falei, né? Já que tudo isso é pago com dinheiro de quem depende do INSS. Vamos atualizar aqui o feed. Dei uma atualizada aqui, quase tomei uma cadeirada, viu, meus amigos? Calma que... Cuidado aí! Pelo amor de Deus, só do dosso. Me ajuda aí, ó. Pelo amor de Deus. Me dá imagens aí, comandante Apilton. Pelo amor de Deus, sem cadeirada, pelo amor de Deus, calma. Pablo Marçal e José Luiz da Atena, eles firmaram aí um acordo judicial que encerra o processo criminal movido, né, pelo empresário após a famosa cadeirada, né, que foi desferida ali pelo apresentador durante um debate na eleição municipal aqui de São Paulo de 2024, né? Essa homologação, ela foi, aliás, essa conciliação, ela foi homologada aí pela justiça após ambas as partes aí manifestarem desejo de encerrar essa disputa legal aí de forma amigável. Então, como parte do entendimento, o Datena concordou, né, em fazer um pedido formal de desculpas nas redes sociais e doar R$50 mil aí a uma instituição de caridade, enquanto o Marçal, ele desistiu da queixa-crime, né, por lesão corporal e injúria. Então, o encerramento do caso evita, né, aquele prosseguimento, né, de um julgamento que poderia gerar condenações criminais, né, selando aí um dos episódios mais emblemáticos e, é claro, conturbados da história recente de debates políticos aqui no nosso Brasil.